Olá a todos, meu nome é Matheus Rezende, sou engenheiro agrônomo e instrutor aqui da Resumo Treinamentos. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como a gente pode fazer as principais configurações para tornar o QGIS mais otimizado e fluido na execução das nossas tarefas e também vou mostrar os principais complementos que são essenciais para a utilização dentro do QGIS. Então, primeiramente, né, vocês vão estar com a tela mais ou menos como essa aqui, logo após instalar o QGIS pela primeira vez, né? A diferença seria que não teria aqui projetos recentes e não teria também, e teria, né, na verdade, uma aba extra aqui na lateral. Mas a gente vai partir do zero e vamos criar aqui um novo projeto para fazer toda essa configuração para deixar um pouco mais fluido a utilização, né? Eu fiz questão até de deixar a aparência mais ou menos igual ao que vem por padrão, justamente para a gente configurar o passo a passo juntos. Então, primeiramente, né, a primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que todos os elementos aqui da barra de tarefas, eles são modificáveis. Eu consigo arrastar livremente os elementos para dentro aqui ou baixar eles de uma linha para outra, passar de um canto para o outro. Então, tudo isso aqui facilita na hora que a gente vai adicionando mais informações a deixar visualmente mais interessante. Então, eu utilizei o exemplo aqui de passar essa barra para cima. Quem quiser manter ali na lateral pode manter, mas eu prefiro sempre passar para cima, justamente para a gente não ocupar é, o espaço aqui onde vai ser efetivamente, né, gerado as camadas no QGIS. Então, primeiramente, a gente vai justamente habilitar a ferramenta de camadas e a ferramenta de processamento. Para isso, nós vamos clicar aqui com o botão direito e vamos habilitar a caixa de ferramentas de processamento. Na caixa de ferramentas, nós temos à disposição os principais algoritmos do QGIS, né, ou seja, algoritmos de recorte, algoritmos de cálculos ou algoritmos relacionados à análise de vetores, análise de raster, tudo isso está incluso aqui dentro da caixa de ferramentas de processamento. Outra coisa que é essencial a gente habilitar é o painel de camadas, que é justamente essa segunda opção aqui. No painel de camadas, sempre que a gente inserir novas camadas raster ou vetorial, nós vamos obter, né, essa informação aqui no painel de camadas. E a partir dela, a gente consegue editar as propriedades da camada. Então, tendo habilitado essas duas informações, a gente vai habilitar também as ferramentas de aderência. Então, a gente pode deixar aqui as ferramentas de aderência e logo a seguir eu vou falar um pouquinho sobre elas também. Além disso, queria destacar para vocês aqui que apesar da gente não habilitar todas as informações, algumas delas eventualmente são úteis de serem habilitadas. Uma delas é a ferramenta de raster. Eu posso modificar aqui a posição dela, mas a ferramenta de raster é muito útil quando você trabalha com imagem de satélite. E muitas vezes a gente vai fazer uma composição colorida e precisa modificar um pouco aqui dos padrões de coloração. E essas informações aqui são úteis para isso. Então, algumas dessas funções vão ser habilitadas conforme a necessidade de vocês, né? E, no mais, o que a gente considera essencial aqui para uso no painel de camadas é justamente isso aqui. O resto vocês podem habilitar conforme a necessidade. A próxima etapa é justamente a gente vir aqui na aba de configurações, nós vamos vir em opções, e aqui temos algumas opções para fazer configurações tanto estéticas quanto funcionais dentro do QGIS. Em questão de estética, eu não vou comentar muito, né? Isso aí fica a cargo de cada um verificar o que é mais interessante. Por exemplo, aqui, se você utiliza o QGIS com mais de uma pessoa, vocês podem estar justamente colocando uma foto de perfil, pode estar criando mais de um perfil, mas isso são exceções. O que a gente vai buscar aqui, de fato, no tratamento SRC, modificar o padrão de camadas. Ou seja, se não veio por padrão aqui no sistema de vocês WGS84, eu sugiro que vocês deixem, né, essas duas opções aqui como WGS84, justamente porque esse é um sistema de coordenadas universal. Então, basicamente, todo arquivo é compatível com esse sistema de coordenadas. E é mais interessante do que a gente colocar um sistema regional. Então, verifiquem se está nessa conformação aqui que eu deixei, né? Usar um SRC padrão, sendo esse SRC WGS84. E, além disso, a gente vai sempre perguntar pelo sistema de coordenadas, nessa opção aqui.
Então, quando inserir uma nova camada no QGIS, ele vai perguntar qual o sistema de coordenadas, justamente para a gente colocar o sistema mais adequado. Ou seja, isso só acontece quando não há um sistema de coordenadas especificado. Então, a maioria das vezes é melhor do que a gente deixa aqui para perguntar do que ele automaticamente deixar a camada sem nenhum sistema de coordenadas definido. Mas isso aqui também fica a cargo, né, do usuário definir qual a melhor opção. Por exemplo, aqui, se não estiver aparecendo a opção da WGS84 para vocês, basta vir aqui nesse mapinha e aí a gente vai filtrar aqui por WGS84, aqui em filtro, e selecionar dar OK. Então, isso é para caso não estiver aparecendo. Além disso, nós vamos vir aqui em ferramentas de mapa, vetorização. Um dos componentes que vai ajudar ali que nossa caixa de ferramentas de aderência funcione adequadamente é habilitar a aderência por padrão. Então, se isso aqui não tiver marcado, vocês vão estar marcando. No tipo de encaixe e tolerância de aderência, vocês podem manter em vértice, né? A não ser que tenham uma necessidade aqui mais específica, por exemplo, de unir por meio de segmento, por centroide ou coisa desse tipo. Aí, isso aqui vocês modifiquem conforme a necessidade, mas por padrão, prefiro deixar aqui em vértice. Além disso, intolerância, eu considero interessante essa tolerância que vem como padrão, mas conforme vocês forem executando os projetos de vocês, e se virem a necessidade de mudar o tamanho, né, da tolerância, é justamente aqui. Então, as principais configurações para fazer nessa camada aqui de configurações seria isso. Além disso, tem configurações estéticas, como por exemplo a modificação de fontes padrão, mas são coisas que no final, né, a gente não tem grande necessidade de estar realizando. Então, vou dar um OK aqui e vamos para a nossa próxima etapa. Na próxima etapa, eu vou mostrar a vocês como a gente pode definir um sistema de coordenadas. Para isso, nós vamos vir aqui em EPSG e, a partir daqui, a gente consegue adicionar um sistema de coordenadas de interesse. Mas como observação e como exemplo, eu vou trazer aqui uma camada para vocês observarem na prática como é feito isso. Então, vou abrir aqui novamente o sistema de coordenadas. E aí, a observação que eu gostaria de deixar para vocês é que, em geral, né, isso não é uma regra, quando a gente está trabalhando com áreas de menor extensão, como, por exemplo, projetos locais, projetos de topografia, de análise municipal, análise a nível de fazenda, ou análise a nível de bairro, coisas desse sentido, a gente trabalha visando a melhor qualidade de coordenada possível. E, normalmente, a melhor qualidade de coordenada possível está associada a sistemas métricos, ou seja, sistemas UTM. Exemplo de sistema UTM aplicado aqui no Brasil é o CIRGAS 2000, ou seja, cada região do Brasil possui um sistema associado. Você pode verificar aqui que no meu projeto, pela cruz roxa aqui, ele está preenchido totalmente dentro do sistema UTM 20S, CIRGAS 2020S. Agora, se eu estivesse trabalhando aqui, vamos dizer, com o estado do Amazonas, né, que preenche uma área maior do que essa daqui, eu não conseguiria trabalhar em uma zona UTM apenas. Então, em trabalhos de maior escala, em geral, a gente precisa de sistemas com maior amplitude, como, por exemplo, aqui o WGS 84. Então, por isso, em geral, a gente recomenda sistemas geográficos para trabalhos de maior amplitude e sistemas métricos para trabalhos de menor amplitude. Além disso, né, o sistema métrico ele facilita diversos tipos de cálculo dentro do QGIS e obtém maior precisão de cálculo de áreas, de coisas nesse sentido. E é mais uma prova, né, do porquê a gente dá preferência desses projetos nesses casos. Agora eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês como habilitar um sistema de referência. A gente vai voltar aqui para o início, vou desabilitar aqui os sistemas projetados, sistema geográfico, e aí a gente vai pesquisar por CIRGAS 2000. Vocês veem aí, se eu tiver desabilitado aqui, ele não aparece,
mas basta eu vir aqui em projetado, né? Habilitar ele, e aí eu vou ver, de acordo com o meu projeto, qual dessas zonas que preenche aqui o Brasil mais se adequa, né? Então, por exemplo, nesse projeto aqui que eu estava fazendo, claramente aqui é a zona 20S. Então, vocês vão fazer isso, né, de acordo com a área que vocês estiverem trabalhando. Vocês vão verificar Siga 2000 entre as zonas 25 e 19. A gente consegue aqui fazer trabalho no Brasil. Não sei se pegar a pontinha aqui da 18, mas acho que não. Então, basta a gente verificar aqui sempre se atentando, né? Pegar a pontinha da 18 também, se atentando a escolher aqui a zona, além de ser entre a 18 e a 25, ser aqui a versão sul. Então, vocês vão sempre definir dessa forma. A próxima etapa vai ser a seguinte: nós vamos habilitar alguns complementos que são, vamos dizer assim, muito utilizados e muitas vezes até essenciais para algumas análises que nós realizamos dentro do QGIS. Para isso, a gente vai vir aqui em gerenciar e instalar complementos. Vamos aguardar abrir. E aí vocês vão vir aqui nos instalados e vão verificar quais vocês têm aí disponíveis. Podem habilitar o DB Manager, que é essencial, habilitem o Processing, esses aqui, MetaSearch, se tiver aí disponível, o GRESS, se tiver disponível, e no mais, dos complementos que já vem no QGIS, é isso, né? Em um dos vídeos aqui do canal eu ensino a instalar e baixar também, né, o GRASS Provider, né, que é um complemento essencial para análise hidrográfica no QGIS. Então, se você tem necessidade de fazer análise hidrográfica, procure pelo nosso vídeo, onde a gente mostra o procedimento para instalar corretamente essa extensão do QGIS. E aí, é só verificar lá no nosso canal que está disponível. Mas no mais, a gente vai mostrar outros complementos que são essenciais aqui para estar fazendo a utilização. O primeiro deles é o Quick Map Service. Vocês vão pesquisar aqui em tudo, né? E aí vão colocar tudo junto, Quick Map Service. Vão estar fazendo aqui a instalação. Vai ter disponível aí para vocês a opção de instalar aqui no cantinho. E aí, assim que instalar, a gente vai vir aqui em Web, Meta Search. Ah, tá. Primeiramente, eu tenho que aqui habilitar o complemento, lógico. Vou habilitar o complemento, que eu já tenho instalado. E vamos ver aqui em Quick Map Service. Vocês vão ver aí que vocês não têm todas essas opções por padrão, porém, a gente pode vir aqui em Settings, vamos vir em More Services e clicar aqui nessa opção. E aí, a partir disso aqui, vocês vão obter esses arquivos e podem dar um teste aí na visualização dos arquivos. Então, a partir disso, a gente consegue Google Satélite, por exemplo, consegue utilizar o Google Labels para verificar municípios, está vendo? Então, isso aqui ajuda a gente a se localizar e muitas vezes a fazer identificações com essas camadas do Google. E observe que a gente pode movimentar camadas livremente aqui também. E podem verificar se, por exemplo, eu deixar a linha aqui descer para baixo, ela não vai ficar visível. Então, ela tem que estar acima das camadas que eu não quero que fiquem por cima dela. Além disso, a gente vai baixar também o Quick OSM. Vamos vir aqui em complementos, pesquisar aqui em tudo por Quick OSM. Esse complemento é interessante para a gente utilizar dados urbanos, principalmente. Ele separa quadras e blocos de ruas, por exemplo. E em alguns tipos de visualização de mapas, isso aqui acaba sendo interessante. Então, se você tem um perfil de trabalho mais voltado para projetos urbanos, vale a pena explorar um pouco desse plugin aqui. Além disso, a gente vai baixar o NetBiomas Collection. O NetBiomas é uma organização que fornece uma infinidade de dados de uso e ocupação do solo. Então, a partir aqui do NetBiomas, a gente consegue fazer também uma variedade de análises de uso e ocupação da terra. Então, vocês vejam aqui que clicando no ícone do NetBiomas eu consigo ver logo de cara o uso e ocupação do solo ao longo aqui de praticamente todo o país e eu consigo alterar
por ano, consigo fazer toda essa análise de acordo com o interesse temporal que a gente tiver. Então, vou desabilitar essa camada aqui por enquanto e vou voltar lá para a minha área. Outra pergunta que é comum, né, por parte dos alunos é se a gente consegue fazer manipulações através dessas camadas do raster do Google Satélite. A gente consegue fazer recortes da camada do Google Satélite, consegue fazer algumas manipulações, mas a gente não consegue extrair alguns tipos de dados dessas camadas. Justamente porque aqui é um compilado de, de imagens de satélite, muitas dessas informações, dessas camadas, elas não são adequadas para a gente fazer análise de início vegetativo, não tem todas as informações necessárias para esse tipo de análise, né? E também não é interessante justamente porque é uma imagem que muitas vezes a gente não sabe procedência de data também. Então, em geral, a gente não recomenda, mas a visualização ela é muito interessante. Outro complemento que a gente vai baixar é o SCP Tools. Vamos aqui buscar por esse plugin. É o Semi-Automatic Classification Plugin. É outra forma de fazer análise do uso e ocupação do solo. Esse daqui ele funciona de forma semi-automática, ou seja, você informaria algumas, alguns padrões do que você quer classificar, por exemplo, área de silvicultura, área de pastagem, e aí a partir desses padrões informados, ele geraria um mapa de uso e ocupação do solo. Então, muita gente utiliza esse plugin, ele tem lá suas dificuldades, mas também, quando bem utilizado, traz benefícios, né? E é possível construir, sim, alguns mapas interessantes a partir dele. Por último, a gente vai mexer aqui nas ferramentas de aderência. Vamos habilitar ferramenta de aderência. Por padrão de vocês deve vir assim. Vocês vão aqui clicar nesse ímã, vão selecionar a opção aqui de todas as camadas, para que ele consiga fazer, independente da camada que vocês estiverem fazendo, ou na camada ativa, se vocês só quiserem fazer a edição na camada que estiver selecionada no momento. Aqui, nas opções, vocês podem manter vértice, e aqui essas outras podem editar, né, conforme o interesse de vocês. Ali trata de offset, aqui trata de edição da linha, que permite ou evita sobreposição. Então, se vocês quiserem, por exemplo, que não passe por cima das linhas de forma alguma, vocês vão evitar a sobreposição ou permitir, se não for um problema. Agora eu vou mostrar a vocês como é que é feita a aderência na prática, né? Então, basta você chegar perto aqui de uma das camadas, com a edição ativa, permitindo a sobreposição, e com vértice ativo também, que ele já começa a permitir aqui que a gente aproxime, ó, tá vendo que ele está colando? E aí, a partir disso, eu consigo seguir os padrões que já existem na camada. Então, se eu quisesse gerar uma nova linha, poderia estar gerando aqui a partir de ferramentas de aderência. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, das principais configurações que a gente pode habilitar dentro do QGIS para facilitar a nossa utilização. No mais, se você ficou com curiosidade de aprender a mexer com mais detalhes em alguma dessas tecnologias e complementos que eu mostrei aqui, comente aí nos comentários o que você ficou interessado em aprender. E caso tenha interesse em aprender mais sobre o QGIS, eu tenho na descrição também uma série de cursos que vão desde o básico de QGIS até ferramentas mais avançadas para que vocês se profissionalizem no mercado. Queria agradecer a atenção de cada um até esse momento